a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. O que vos digo a todos: vigiai. Essa é a primeira palavra que nós ouvimos no início do advento que agora começamos. O que vos digo a todos: vigiai. Me recordo quando eu era criança e ouvia essas passagens na Sagrada Escritura, na época do advento, me perguntava o que de fato Deus estava pedindo para eu fazer. Era para nunca mais dormir? Será que quando ele fala vigiar, ele está pedindo para ficarmos assim, como alguém que espera acontecer alguma coisa a qualquer momento? Pois o que significa vigiar? É um período do advento, é um período especial para para a oração e para vigiar. Só que o que significa isso? No Evangelho, nós entendemos o que é vigiar. É um porteiro que fica durante a noite, com os olhos abertos, ele não pode dormir para que ninguém se perca dentro da casa. Então nós sabemos o que um porteiro que fica de vigia faz. Mas o que Deus quer dizer com relação à nossa alma quando pede para vigiar? Tem um dado muito interessante. Nós, algumas vezes, dormimos quando o tema é a vida eterna. E a maior parte dos pecados que cometemos por causa do sono, de um sono que acontece dentro da nossa alma. É o sono que faz com que esqueçamos da vida eterna. Você quer ver? É o seguinte: estamos aqui na missa, rezando agora, pensando em Deus. E quando nós estamos pensando em Deus, na missa, comungando, adorando o Senhor, nem pecado passa na nossa cabeça, nem a palavra feia às vezes aparece, porque nós estamos concentrados na vida eterna, estamos pensando nas coisas santas. E o efeito disso, qual é? O efeito é que nós temos dificuldade para pecar quando nós estamos pensando em Deus. Mas aí, quando termina a missa, a gente passa por aquela porta, aí dorme da vida eterna, pisa no cachorro, chuta alguém, grita com o vizinho, perde a paciência. Por que isso aconteceu? Porque naquele momento, enquanto eu estava acordado, com os olhos abertos, pensando na vida eterna, eu não conseguia pecar. Mas quando eu esqueço da vida eterna, aí eu peco. E muito. E quando você menos espera, já foi. E acontece assim, porque nós precisamos ficar acordados quanto ao tema da vida eterna, prestando atenção no significado espiritual de cada coisa que nos acontece. Nós estamos vigiando, acordados, com os olhos bem abertos sobre a vida eterna, quando nós nos perguntamos com frequência o que isso significa para a vida eterna. Acontecem muitas coisas na vida, coisas que não estavam previstas, e você fala: mas o que significa isso para a vida eterna? O que Deus quer conversar comigo sobre este tema? Qual é a palavra que Deus quer me ensinar com este acontecimento da vida? Eu acabei de sair da igreja que alguém me irrita. Você fala: o que isso significa para a vida eterna? É uma ocasião para praticar a paciência. Aí você não pega. Mas se a gente esquece
vida eterna. Aí o primeiro que irritou, bateu, levou. Aí resolve na mesma hora. Isso é vigilância. Nós estamos vigiando quando estamos nos perguntando todo o tempo sobre o significado que as coisas têm para a vida eterna. E tem duas práticas muito importantes que são úteis. Quem não tem essa prática ainda, aproveita o tempo do advento e começa a partir de hoje. Que é, todo católico tem que ter uma espada e um escudo. Parece brincadeira, mas não. São os dois tipos de exame de consciência que nós fazemos na vida. Um, ele é como um escudo. O outro é como uma espada. É o exame de consciência. O exame de consciência como funciona? O exame de consciência, que é como um escudo, é aquele em que você, no final do dia, depois de ter passado o dia todo, antes de dormir, você se coloca na presença de Deus e vai fazer uma análise de tudo que passou contigo naquele dia, às 7 da manhã, às 8, às 9, e aí tudo que você olhar, fez uma supervisão do dia e percebeu que teve um ato que desagradou a Deus, alguma coisa que não está segundo os mandamentos, aí você já pede perdão a Deus naquele momento. Já pede perdão, Senhor, desculpa, eu não cumpri com o propósito. Olha, eu nem tinha percebido que naquela hora eu fui grosseiro. Senhor, eu nem tinha percebido que eu te ofendi naquele momento. Aí você pede perdão para Deus no exame de consciência à noite, que é um exame de consciência geral. Você olha para tudo que fez durante o dia e conversa com Deus. Esse é o nosso escudo contra os ataques do mal. Porque quando a gente está acostumado a fazer análise da própria alma, a fazer um exame de consciência da própria alma, nós não caímos nos truques do demônio. Porque tem alguns truques. Às vezes, ele coloca um pecadinho pequeno um dia. Aí o pecadinho de novo volta no dia seguinte. Aí volta e quando você menos espera, está viciado e nem percebeu. Isso é um truque. Como é que nós nos defendemos? O nosso escudo, que é o exame de consciência geral, no fim do dia. Tem uma outra, que é a espada do exame de consciência particular. O que é isso? Nós às vezes temos alguns pecados que aparecem com mais frequências. Temos também algumas dificuldades que nos afastam de Deus, que todo dia aparecem. Tem gente que tem dificuldade de ser paciente e qualquer coisa explode. Tem gente que tem dificuldade de conseguir ser mais rígido para fazer os trabalhos, com preguiça. Quando nós temos alguma coisa dominante assim, nós temos que fazer um propósito e durante o dia, várias vezes fazer um check-up. Deu meio-dia, recebi. O que eu fiz até agora? Ah não, consegui superar aquela tentação. Obrigado, Deus. Deu 6 horas da tarde, você lembra de novo do seu propósito de vida. Deu 8 horas da noite, você lembra por quê? Esse propósito é quando você está atacando um pecado específico. É uma dificuldade específica, que é no dia a dia. Tem que lutar hora após hora e pedir perdão a Deus e vai refazer o propósito. Ele é como um escudo que nos protege dos ataques do inimigo que está longe. O outro é como uma espada que ataca o inimigo que está perto. Essas duas práticas essa é a prática da vigilância. É assim que nós estamos vigiando, porque eu estou enxergando os atos que eu realizo durante o dia com um olhar sobrenatural. Enxergar os atos com um olhar sobrenatural. Aí eu tenho os olhos abertos para a vida eterna, o dia inteiro com os olhos abertos para a vida eterna. Só que às vezes acontece de, quando fazemos esses exames, nós conseguimos descobrir que tem muita coisa que não está como deveria. E às vezes isso causa desespero das pessoas. E é para evitar esse desespero que nós temos a primeira leitura de hoje. Seria muito bom que durante a semana nós rezássemos com essa leitura, porque a primeira leitura de hoje é uma oração. É uma oração do profeta Isaías falando assim: Senhor, como nos deixaste andar
teus caminhos? Por que deixaste que endureceste o nosso coração para não termos o temor? E aí ele diz assim: se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti. Essas montanhas são nossos orgulhos. Às vezes uma montanha de pecados, que você fala: Deus, eu nem sei mais o que fazer para isso, mas eu sei que se o Senhor descesse essa montanha de orgulho, essa montanha de pecados, o Senhor era capaz de erguer todas, ela se derramaria diante de ti. Nunca se ouviu dizer que alguém tivesse feito tão bem assim, e de fato Deus o fez. E no final da oração, o profeta diz algo que é importante e que todo mundo poderia encerrar o dia desse jeito. Começar o dia assim e encerrar o dia assim. Olha o que ele diz: assim mesmo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós todos obra de Tuas mãos. Essa é a oração de quem se entrega a Deus. Mesmo diante de dificuldades, pecados e até coisas que nós sabemos que poderiam ser melhores, nós precisamos, ao início do dia e ao fim do dia, dizer: Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós todos somos obras de Tua mão. Faz de nós, Senhor, o que queres, para que permaneçamos vigilantes, atentos ao significado espiritual das coisas que nos acontecem no dia a dia, atentos ao exame de consciência geral para nunca cair nos trilhos do mal, particular para enfrentar os inimigos próximos, os vícios que nós já conhecemos, e por fim, que mesmo com nossas dificuldades entreguemos a Deus a capacidade de mudar o nosso coração de dentro para fora, que é aquele que diz: Senhor Jesus, Tu és nosso irmão, o Senhor és nosso Pai, somos barro, és nosso oleiro, ajuda-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.